Abra sua Bíblia, por favor, então. Entramos no capítulo 5 do livro bíblico de Tiago. Tiago, no capítulo 5, verso 1. Ouçam agora vocês ricos. Cadê os ricos aqui nessa noite? Alguns ficaram na dúvida. Eu? Não é comigo não, sai fora, Ronaldo. Ouçam agora vocês ricos. E olha só, hein? Olha o que ele vai dizer. Chorem. Lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Você imaginou? O que vocês estão achando do texto, irmãos? Ele pode continuar ou não? Bora lá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Verso 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Até aqui, a leitura que vamos fazer nesta ministração. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pergunto a você. Você se considera uma pessoa rica? Sim ou não? Eu sou rico da graça. Não é isso que eu estou falando. Financeiramente? Não. Alguém aqui é rico? Eu estou falando financeiramente. Cadê os ricos aqui? Deixa eu ver. Sério? Então, vamos mudar o texto? Então, eu acho que ele está falando para o público errado. Será? Será mesmo que ele está falando com o público errado? Porque riqueza, gente, presta atenção. Riqueza é uma questão de referência. Riqueza é uma questão de referência. Como assim? Me explico. Por exemplo, nós somos ricos se nós nos compararmos com milhares de outras pessoas. Por exemplo, você pega alguém que mora na África, na Índia, que não tem o que comer, onde dormir. Não é verdade? Nós somos ricos. Depende, é uma questão de referência. Então eu creio que todos nós aqui somos ricos. Quantos aqui têm uma casa para morar? Deixa eu ver. É verdade? Você tem uma cama lá? Tem? Você come todo dia? Sim? Percebe? Agora, é claro que tem níveis de riqueza. Nós sabemos disso. Mas, gente, olhando para esse texto aqui, ele é um texto que mexe com a gente. Cutuca a gente. Ele é tão forte que eu fico pensando o seguinte: quem dera esse texto de Tiago fosse falado em todos os canais de comunicação. Quem dera se esse texto fosse lido nos palácios dos governantes, nos parlamentos legislativos, nas grandes empresas e no comércio internacional. Quem dera. Talvez esse texto que nós acabamos de ler seja um dos maiores alertas para a sociedade atual, contemporânea. Talvez seja. Tiago aqui escreve para as tribos da dispersão. Gente massacrada, gente perseguida, que estava sofrendo, que estava sendo explorada, sendo oprimida. E digo que, nesse contexto de crise, ainda tem gente que esmaga mais o pobre
e tira o pouco que ele tem para se enriquecer mais e mais e viver em abastança e luxo. E vocês sabem disso. Aqueles que pouco têm ou nada têm costumam ser ainda mais explorados. Essa tem sido uma realidade, irmãos, nos dias de hoje. As pessoas hoje vivem por dinheiro. Elas vivem por dinheiro. Elas casam, se divorciam, corrompem e são corrompidas, matam e morrem por dinheiro. Então, nós podemos chegar a uma conclusão de que o dinheiro é o grande Deus deste século. É um ídolo adorado nessa geração. Jesus chamou o dinheiro do que, irmãos? Vamos ver quem sabe. Mamon. Jesus chamou o dinheiro de mamon, ou seja, senhor. Então, o dinheiro é um senhor. O dinheiro é um carrasco cruel, que exige tempo exclusivo. E diante dele, muitos se prostram para servi-lo e adorá-lo. Por outro lado, importante a gente também destacar, meus queridos irmãos, nós precisamos saber e entender que o dinheiro não é uma maldição. Posso ouvir um amenzinho agora ou não? Não, não. A riqueza adquirida com um trabalho correto, um trabalho honesto e com a aprovação de Deus é uma grande bênção, queridos. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, em momento algum a Bíblia proíbe a riqueza. Você não vai encontrar a Bíblia proibindo a riqueza. A riqueza é fruto da bênção de Deus, a bênção que enriquece e não traz desgosto, que é o que declara a palavra do Senhor. Inclusive, é o Senhor, é Deus que nos capacita para adquirirmos riquezas. É o Senhor. Mas, apesar do dinheiro justo, do dinheiro lícito ser uma bênção, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo dizendo isso ao seu filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Então, gente, veja bem, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter o dinheiro como servo, mas é ter o dinheiro como Senhor. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. O problema não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus. Está dando para entender, gente? A questão relatada aqui no texto de Tiago era a corrupção, a exploração e a injustiça. Tiago aqui não está condenando a riqueza. Aliás, é muito legítimo você querer melhorar a sua qualidade de vida. Quantos querem melhorar e crescer aqui na sua qualidade de vida? Então, é legítimo, está ok. Não há problema com isso. Você se preparar mais, não é? Para ter um bom trabalho, um salário melhor. Isso é legítimo, sem problemas. Porém, a riqueza acumulada de forma desonesta e egoísta é um grande mal para a nossa vida, meus irmãos. É um grande mal. E aí o que acontece aqui nesse texto? Tiago está mostrando 3 sintomas. Quantos sintomas? 3, que a gente vai ver aqui nesta noite. São 3 sintomas de quando o dinheiro se tornou o senhor da vida de alguém. Quais são esses 3 sintomas? Se você quiser anotar, por favor, faça isso, que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Primeiro sintoma, quando buscamos segurança no dinheiro. Você pode repetir isso? Vamos lá. Quando buscamos segurança no dinheiro. E aí, você está com o texto aberto ainda? Veja lá, o verso 1 em diante. Olha Tiago advertindo. Ele diz: ouçam agora vocês ricos,
Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Mas é interessante, por que Tiago está usando aqui, irmãos, a imagem de roupas e riqueza? Hein? Por quê? Olha o que acontecia no século I. No século I, quando essa carta foi escrita, as riquezas eram acumuladas em grãos e em roupas caras. Então, um rico, ele tinha no seu guarda-roupas inúmeras peças de qualidade. E aí então ele levava uma visita, quando chegava uma visita à sua casa, ele levava esta visita até o seu closet e dizia o seguinte: aqui estão as roupas e os sapatos caros que eu tenho. Ele mostrava. Isso era motivo de status. E Tiago está dizendo para nós aqui, nessa noite, tomem muito cuidado com isso. A riqueza é ilusória. A riqueza é ilusória. E veja, a primeira ilusão que a riqueza traz, é a onipotência. Qual é a palavra, irmãos? Registra aí, guarde no seu coração. O que é onipotência? É aquele sentimento de imortalidade. Todos podem morrer, menos eu. Eu sou mais especial. Sou diferenciado. É este sentimento. E a gente pensa que é imortal quando a gente tem tudo do bom e do melhor. É quando, por exemplo, nós temos o melhor plano de saúde, quando nós podemos tratar com os melhores médicos nos melhores hospitais, quando nós usamos as melhores roupas, quando nós temos as melhores casas, quando nós temos os melhores carros. Enfim, gente, isso nos dá uma sensação de poder e de que somos imortais. Quanta ilusão! Quanta ilusão! A segunda ilusão que a riqueza traz é pensar que nós podemos conquistar tudo. É o quê? Você pode repetir? Está na tela? Pensar que podemos conquistar tudo, gente, tudo. E, meus irmãos, bens materiais, nós sabemos, não garantem a verdadeira paz e felicidade que nós buscamos. Não, quantas pessoas que nós conhecemos, né? Muitos têm de tudo e não são felizes, não são realizados, não têm a verdadeira paz. E a terceira ilusão que a riqueza traz é a sensação de segurança. Porque o mundo coloca a segurança na posse das coisas. E quando nós temos muito, gente, nós nos iludimos achando que estamos seguros. E é por isso que nós acumulamos mais. Porque quanto mais nós acumulamos, mais nós vamos ganhando essa convicção e essa certeza e segurança de que nós estamos bem. Mas isso é um engano, isso é uma mentira. A riqueza não dá segurança para ninguém. Posso ouvir um amenzinho aí? Inclusive, acumular é fruto de egoísmo. Veja, a Bíblia não condena quem é rico, mas a Bíblia condena a riqueza egoísta. Não é pecado ter, meus irmãos, mas é pecado acumular apenas para si. Isso é pecado. Aquele homem da parábola contada por Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, ele dizia o seguinte: são os meus celeiros, os meus mantimentos, são os meus celeiros, eu estou guardando para a minha própria vida. Gente, é lamentável
É muito triste quando nós vemos tanta gente que já tem o suficiente para viver, querendo cada vez mais e mais e mais. E é nessa ambição, aproveitam oportunidades para roubar, para tirar de quem não tem, ou daqueles que pouco têm. E olha, a origem desse dinheiro é uma origem suja e que não agrada a Deus. Deus não abençoa e não faz frutificar dinheiro sujo vindo da corrupção. Você acredita nisso ou não? E Tiago nos adverte aqui no texto. Ele está dizendo: ei, vocês ricos. Eu estou falando com vocês ricos, vocês que têm uma condição melhor. Estou falando com vocês. Gente, como é triste ver crianças vendendo balas nos semáforos da nossa cidade. É ou não é? Isso incomoda você? Não é triste quando a gente para o carro no semáforo e vem uma criança vendendo bala? E às vezes a gente fica pensando, será que essas crianças gostariam de estar ali? Você acha que eles gostariam de estar ali? Não, eu não creio nisso. Então, sabe, queridos, Tiago está nos confrontando, gente, com a realidade da vida. Esta é a realidade da vida. O livro de Tiago é tão bom, gente, é tão maravilhoso, porque nos remete à nossa própria existência. Amém até aqui, irmãos? Segundo aspecto que eu quero destacar. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui. Qual é o outro sintoma? Sintoma de quando o dinheiro se tornou senhor. E aí você pode acompanhar quando nós buscamos poder no dinheiro. E agora Tiago começa a falar da injustiça social. Olha que interessante, verso 4. Ele faz denúncias. Veja as denúncias que Tiago está fazendo aqui. A primeira denúncia é sobre os salários que eram retidos com fraude. E ele está dizendo, verso 4, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. Até aqui. O que acontecia naquela época? Olha que interessante. Os camponeses trabalhavam na agricultura. E então, o dono da fazenda, ele aplicava todo o dinheiro da venda dos seus produtos e ele adiava o pagamento daqueles funcionários pobres. Espertinho, não é não? Parece que não mudou. Até hoje acontecem essas coisas. Gente, é pecado. É pecado manter uma pessoa em sistema de escravidão e pagar salários injustos. Isso é pecado diante de Deus. É o quê? É pecado, gente. Nós cristãos, nós não podemos tratar os nossos funcionários como o mundo trata. Nós não temos esse direito porque nós conhecemos a verdade bíblica, que isso é pecado. É pecado. Tiago está nos confrontando. Aí ele faz uma segunda denúncia. Olha só, verso 5, veja lá. Agora ele está falando sobre a desigualdade social. E ele diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando o que, irmãos? Prazeres. E fartaram-se de comida em tempos difíceis. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Nós vivemos a crise do desperdício. O Brasil é um país rico, é ou não é, gente? Nosso país é sim, é um país rico, tão rico em alimentos, água. Nós temos muito, mas há tanto desperdício. Quanta comida se joga fora? Quanta água por vezes desperdiçamos? Nós jogamos muita comida fora, gastamos muita água. Há muita desigualdade social e, de acordo com os sociólogos, isso tem gerado muita violência nas cidades. Enquanto cresce o número de pessoas em situação de rua, que não tem onde morar, não tem o que comer, não é? Os ricos simplesmente esbanjam dinheiro e o seu poder econômico. Lamentável isso. Mas é uma realidade. E Tiago aqui está denunciando. O que ele está fazendo, irmãos? Denunciando. Aí vem uma terceira denúncia, verso 6, veja aí. Verso 6. Ele está falando agora sobre a opressão dos pobres.
Ele diz: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Irmãos, as pessoas que têm menos recursos financeiros têm menos acesso e possibilidades para ter uma pessoa que advogue a sua causa. O pobre sempre está sendo injustiçado, sempre está sendo pisado e condenado à miséria. E aí me vem aqui à mente o texto do profeta Amós. E ele fala da parte de Deus, lá no capítulo 2 de Amós, versos 6 e 7, ele faz a seguinte declaração: olha só, vocês vendem por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra. E negam a justiça ao oprimido. Negam justiça ao oprimido. Mas me chamou a atenção, porque vocês vendem por um par de sandálias o pobre. Eu pergunto, quanto custa um par de sandálias? Quanto? Mulheres? Mulheres? Se manifestem. Cadê as mulheres aqui? Deixa eu ver. Tem mulher aqui ou não? Vocês estão tímidas hoje, irmãs? Quanto custa um par de sandálias? Uma média. R$40, isso, irmão. 200, aumentando, vamos lá. Ainda mais. 300, já subiu um pouco mais, vamos lá. Tem até de 1.000, né? 2, 3 mil, tal. Não, mas vamos aqui, numa média, um par de sandálias aí, uma média, vai uns R$300, seria mais ou menos isso? É isso ou não? Né? Então veja, para alguns ricos e poderosos, o pobre vale isso, um par de sandálias. Que é o que o profeta Amós está dizendo. E essa profecia de Amós, dita num tempo de fome, de miséria lá no meio de Israel, se cumpre também nos dias de hoje, gente. Não mudou. Com gente sendo pisoteada, condenada e morta. Essa é uma realidade. Há pessoas que, em sua ganância, pisam nos outros. E Tiago diz que alguns se enriqueciam às custas da opressão dos pobres. Então veja, meu irmão, minha irmã, um dos sinais que o dinheiro se tornou um senhor na nossa vida é se nós tiramos vantagem dos mais pobres e necessitados. Portanto, tome muito cuidado. É se nós amamos mais o dinheiro do que as pessoas. É se nós usamos as pessoas para adquirir coisas. É se as coisas são mais importantes, mais valorizadas do que as pessoas. Gente, isso é cruel demais. Isso é cruel demais, mas é isso que dá a muitos uma sensação de poder. Aí eu fico pensando e pergunto aqui para a nossa reflexão nesta noite. Gente querida, meus irmãos, será que não nos toca o coração vermos a miséria e as crianças na África, na Índia e até mesmo aqui no Brasil passando fome? Será que não toca o coração da gente? Quando nós fazemos desafios, por exemplo, aqui, para a nossa fundação, vocês sabem disso, nós temos uma fundação, a Rede Comunitar. Fazemos desafios para arrecadarmos alimentos, atendermos o pobre. Será que isso não toca a gente? Está perto da gente, pessoal. Claro que eu mencionei aqui a Índia, a África e outros países também muito pobres, mas vamos trazer o nosso olhar aqui próximo da gente. Será que isso não pega a gente? Não sei se vocês se lembram, mas na semana passada, quando eu encerrei o capítulo 4 de Tiago, o último versículo, Tiago está dizendo o seguinte, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja que Tiago está mostrando uma outra categoria de pecado. Isto é, pecado não é só fazer coisa errada. Pecado é deixar de fazer o que é certo. Quando você deixa de fazer o que é certo, sabendo que aquilo é correto,
você está cometendo pecado. Então o que eu concluo? Que a verdade não me deixa escolhas. Quando eu sei, eu tenho que ter uma posição, eu tenho que fazer algo, eu tenho que dar um passo, eu tenho que estender a mão. A verdade não me dá escolhas. Vocês estão muito quietinhos aí? Vocês estão tudo bem, gente? Está tudo ok? Porque, irmãos, nós vamos dar conta diante de Deus, conta a Deus da nossa contribuição para o sofrimento e crescimento da injustiça. Vamos parar de ficar culpando apenas o governo, é com a gente. Tiago está falando comigo e com você nesta noite. Nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos. Então, esse texto aqui ele é muito forte. É um texto que mexe com a nossa visão de vida. E este assunto é tão importante para a igreja que nós precisamos encarar e levá-lo a sério. A gente não pode brincar com isso que a gente está ouvindo, porque isso é seríssimo diante de Deus. Amém? Terceiro, anote aí. Terceiro, quando o dinheiro se torna senhor, quando a riqueza se torna senhor da nossa vida. Quando buscamos prazer no dinheiro. Você pode repetir mais forte? Quando buscamos prazer no dinheiro. Veja lá o que é que diz o verso 5. Olha lá, o verso 5 diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. Vamos ler até aí? Vamos lá? Vocês... Mas eu gostaria de ouvir aqui uma voz mais forte. Leiam, vamos lá, gente. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. Até aí. Obrigado pela participação. É interessante porque certa vez, um jovem rico, ele perguntou a Jesus. Ele disse: o que é que eu faço para ter a vida eterna? É interessante porque tem gente que acha que resolve tudo no dinheiro. Jovem rico. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Quanto custa? Como é que a gente compra esse negócio aí? Como é que funciona? Né? E aí Jesus, sábio, tocou na sua ferida. E ele disse para aquele jovem: você quer mesmo a vida eterna? Se você quer a vida eterna, venda os seus bens e me siga. Para esse, Jesus teve que fazer isso, para este jovem. Teve que falar dessa maneira. Porque o problema estava aqui, ó. Amava as riquezas. O senhor dele era Mamon, o dinheiro. E aí sabe o que aconteceu? Aquele jovem saiu quieto e triste com aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. E aí eu fico pensando, imagina, meu irmão, minha irmã, o coração de Deus quando vê uma pessoa trocá-lo pelas riquezas, abrindo mão de estar com ele e adorá-lo, só para trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Gente, eu não sou contra o trabalho, não é isso? Vocês estão entendendo? O trabalho é uma bênção. Você pode repetir essa frase? Trabalho é uma bênção. Aliás, o que a Bíblia diz? Aquele que não trabalha, não deve comer. Então, o trabalho é uma bênção, sim. Mas trabalhar demais pode ser pelo menos duas coisas. Ganância, não é? Aquele desejo de ter mais e mais e mais e não tem fim. Ou então, doença. Fuga. Tem gente que se atola, ele fica atolado no trabalho, ele não volta para casa. Ele prefere ficar no trabalho, trabalhando, do que voltar para casa. Então tem coisa errada, é doença. Nós precisamos rever os nossos valores, irmãos, nessa noite. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever o que temos e como tratamos as pessoas. E lembrar que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Palavras de Jesus, vamos repetir? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mais uma vez, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Registre esse texto aí. Porque, irmãos, nós colocamos o coração naquilo que é mais importante. Nós colocamos o nosso coração naquilo que nos dá mais prazer. E se o que nos dá mais prazer são as coisas, então, gente, nós estamos colocando o coração no lugar errado. Tenha atenção a isso. Esteja em alerta e ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta noite. Amém, queridos? Porque o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é por isso que os homens fazem guerras. Por poder, riqueza, disputa de território. É por isso, gente. Mas como Tiago disse no início, Tiago disse o seguinte: sobrevirá desgraça. Como é que ele disse? Sobrevirá desgraça. E qual será a desgraça, irmãos? Qual será a desgraça? No texto mesmo ele mostra: um dia a ferrugem vai corroer o ouro, e a traça vai comer a roupa, e nós voltaremos nus ao ventre da terra. Todos nós sem exceção. Um tempo atrás, eu fiz uma série de mensagens, eu não sei quantos estavam aqui, quando eu falei sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vocês lembram? Quantos estavam aqui naquela oportunidade? Deixa eu ver. Olha lá. Quem não acompanhou essa série, chegou depois, enfim, está no YouTube. Veja lá, fantástico essa série. E é interessante porque, numa das igrejas, a igreja de Laodiceia, descrita na carta do Apocalipse, essa igreja era rica aos olhos dos homens. Mas Deus olhava para ela e dizia o seguinte: você é pobre e miserável. Os homens olhavam e diziam: olha que igreja rica. Mas Deus olhava e dizia: você é pobre e miserável. Aí eu fiquei pensando e pergunto para você: nós queremos ser ricos aos olhos de quem? Você quer ser rico aos olhos de quem? Porque você pode ser rico aos olhos dos homens e não ser rico aos olhos de Deus. Como você pode ser rico aos olhos de Deus e não ser rico aos olhos dos homens. Então nós queremos ser ricos aos olhos de quem? Você deseja adquirir riqueza para o seu prazer ou para agradar a Deus? Nós precisamos refletir nisso. Essa verdade, irmão, irmã, devia mexer com os nossos valores e prioridades. O Espírito Santo está falando comigo, com você nesta noite. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça a voz do Senhor, porque Ele fala. Amém? Mas é interessante porque no meio desses versículos que nós lemos, no verso 4 tem uma palavra de consolo. Olha que interessante. Verso 4, veja aí. Tiago diz: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você pode repetir comigo? Vamos lá. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Gente, que coisa séria! Que coisa séria! Por que Deus ouve o gemido dos oprimidos? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor dos Exércitos é muito mais poderoso que os ricos dessa terra, que oprimem e trocam o justo por um par de sandálias. E o interessante, o que me chama a atenção nesse trecho, aqui nesse texto, é que não está dizendo que os pobres oraram. Ai, por favor, Senhor. Eles não oraram, mas diz o texto que subiu um lamento, um gemido de dor. Subiu diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque tem gente que sofre tanto na vida, mas sofre tanto e é tão miserável que não tem nem mais forças para chorar e para fazer uma oração, mas em silêncio geme pela sua miséria. Quantos e quantos assim? E a Bíblia diz que Deus ouve o lamento dessa gente. Louvado seja o nome dele. Deus ouve, portanto,
Portanto, meu irmão, minha irmã, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os miseráveis, bem-aventurados os injustiçados, porque eles alcançarão a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Louvado seja Ele. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor dos Exércitos. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como é que você tem lidado com o dinheiro? Ele é seu servo ou seu senhor? O dinheiro está a seu serviço ou você está a serviço do dinheiro? Nós precisamos nessa noite, queridos, pedir discernimento a Deus e capacidade para que o dinheiro seja servo e não senhor da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude. Sabe o que está faltando para a gente? O que nos falta, meus irmãos, é uma consciência de duas coisas: de responsabilidade e gratidão por tudo que temos. Consciência de duas coisas. Primeiro, responsabilidade e gratidão por tudo que temos. Você, falando da gratidão, você é grato por tudo aquilo que você tem? Porque muitas vezes nós reclamamos, Roger, de barriga cheia. É ou não é? Nós somos assim. E nós temos que ser gratos a Deus. Um dos exercícios importantes na vida cristã é a gratidão. Nós precisamos expressar mais gratidão a Deus e dizer: Pai, obrigado. Estamos encerrando o ano. Tem quanto tempo para terminar o ano? Menos de 1 mês e meio, né? Estamos encerrando. E nós precisamos olhar para este ano. Tudo o que aconteceu, as lutas que tivemos, as dificuldades. Sempre viveu lutas, dificuldades, sim ou não? Acho que todos nós. Mas olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma casa para morar, porque eu tenho roupas para vestir, porque eu tenho pão sobre a minha mesa todos os dias, porque eu tenho oportunidade de trabalhar, porque eu tenho a oportunidade de ganhar o meu sustento. O Senhor tem sido fiel e tem sustentado a minha vida todos os dias. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada e nunca me faltará. Louvado seja o Senhor. É a gratidão. Precisamos ser gratos a Deus, queridos irmãos. Agora, será que nós podemos agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas e cuidado para conosco, apesar de nós não sermos merecedores? Porque quem de nós aqui é merecedor de coisa alguma? Gente, se não for a graça de Deus, a gente nem estaria aqui. Mas a graça de Deus tem nos alcançado dia após dia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, queridos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, queridos? Oh, meus irmãos, há tantas pessoas carentes, pobres, miseráveis, pessoas necessitadas sendo esmagadas por uma sociedade corrupta, uma sociedade injusta. Portanto, então, temos uma responsabilidade diante de nós. Eu falei de gratidão e responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E eu pergunto para você refletir: você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa honesta nos seus negócios? Você é uma pessoa íntegra no trato com o dinheiro? Você é uma pessoa generosa, íntegra, com aquelas pessoas que trabalham com você e para você? Isso é importante você pensar. E Tiago está dizendo o seguinte: não sejam avarentos, não sejam mesquinhos. Porque o avarento quer acumular. O avarento quer o quê? Acumular, mais, se torna um vício. E não tem fim, é mais. Mas, queridos, nós temos que aprender a repartir. Essa é a lógica do reino. Aí fora, no mundo sem Deus, a lógica é acumular, é mais para mim. No reino é diferente, é outro caminho. Aquilo que Deus me deu é para abençoar outros, para alcançar outros, para que o nome dele seja glorificado. E lembre-se do seguinte, lembre-se que é um grande segredo da vida. Porque a Bíblia diz que
o generoso prosperará. Vamos repetir isso, irmãos? O generoso prosperará. Diga para alguém perto de você: o generoso prosperará, meu irmão. O generoso prosperará, minha irmã. Diga isso. É Provérbios 11, 25. Não é palavra de homem. Não é palavra do Ronaldo. É palavra de Deus. O generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. Provérbios 11, 25. E aí eu pergunto para você: você tem usado os recursos que Deus tem lhe dado para ajudar pessoas? Hein? Pergunto mais: qual foi a última vez que você ajudou alguém? Eu não estou falando de oração, tá? Não é isso que eu estou falando. Não, eu ajudei em oração. Inclusive, Ronaldo, eu até disse para o irmão: vai na fé. Mas vai. Mas vai. E Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Estou perguntando qual foi a última vez que você ajudou alguém. E digo financeiramente mesmo. Dando algum recurso, abrindo alguma porta, ajudando em alguma necessidade. Qual foi a última vez? Pergunto mais: você é um contribuinte generoso e tem investido no avanço do reino de Deus? Você é um contribuinte nessa casa que Deus plantou você? Você tem convicção de que você foi plantado neste lugar? Sim ou não? Se você tem convicção, você tem sido um contribuinte? Pense nisso. É para sua reflexão. Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Nós estamos contribuindo mais para o avanço do reino de Deus? Que o Espírito Santo mexa com a gente nessa noite. Que Ele fale profundamente em nosso coração. Tira de nós todo sentimento ruim, todo engano, toda mentira. Que o Espírito Santo faça um milagre, que Ele faça tudo novo na nossa vida. E que possamos ser conhecidos como um povo generoso. Porque essa é a marca do cristão. O cristão é parecido com Deus. O nosso Pai. A pessoa mais generosa é o nosso Pai, o Senhor. Que deu o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus. Foi tão generoso que veio a este mundo, que sofreu, que padeceu e entregou a vida dele por mim e por você. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você hoje fomos alcançados pela graça, pela generosidade e bondade deste Deus. E a Ele toda a honra, toda a glória, louvor pelos séculos dos séculos. Aplaudamos a palavra do Senhor.